Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por esse dia que o Senhor tem nos dado, né? Para estarmos na sua presença. Hoje são 12 de abril de 2021. Glória a Deus por esse dia. Eu quero deixar uma palavra aqui para os nossos corações em Joel 2 e o versículo 28 e o 29, que diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas daquele dia derramarei o meu espírito. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Amado de Deus, amadas de Deus, eu quero hoje com esta palavra que se encontra em Joel, que fala da promessa e da efusão do Espírito Santo. Eu quero contar um sonho que o Senhor me deu há um tempo atrás e eu nunca quis contar este sonho. Mas ontem o Senhor colocou no meu coração que eu viesse contar este sonho, porque eu sei, amados, amadas de Deus, nós vivemos no mundo, um mundo físico, mas também o mundo espiritual. E muitas vezes nós, como pessoas de Cristo, pessoas que já aceitou a Jesus como Salvador, lemos a palavra, oramos, mas muitas vezes nós não temos o discernimento do que é o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real, ele é um mundo que reflete em nossas vidas, o mundo espiritual. E eu quero contar para os irmãos, para as irmãs, para todo o povo de Deus e todos aqueles que ouvir esse vídeo, eu quero contar um sonho que o Senhor me deu. Eu estava em um lugar no sonho que nem eu mesmo sei que lugar era aquele. Então, eu estava em um lugar e fui levada assim a uma laje, como quem era a casa, era batida a laje, não tinha telhado para cima, era só uma laje. E eu subi fiquei em cima daquela laje no sonho. E no sonho estava eu e meu filho Miqueias, estava junto comigo. E tinha outra pessoa também no sonho, que eu não sei a outra pessoa, mas era um homem. Era eu e meu filho e essa outra pessoa. E quando nós subimos lá em cima daquela laje, começamos a flutuar. Fomos subindo, eu e meu filho e essa outra pessoa. Fomos subindo, e ali nós estávamos levando, no sonho, não tinha ninguém assim a nos conduzindo, assim como orientando, nós estávamos só subindo. E começamos a, voar mesmo com as nossas... Mas nós não tinha asa, irmãos. Por incrível que pareça, eu não tinha asa, meu filho não tinha asa e nem a outra pessoa tinha asa. Era só nós voando, sendo levada pelo vento. E ali chegou a uma certa altura, bem alta, e nós estávamos voando por cima de uma cidade. Aquela cidade era uma cidade muito cheia era acidentada, era muito morro, quase não tinha lugar plano, era muito cheio de morro aquela cidade. E a gente, da altura que eu estava contemplando as casas
e as casas altas, as casas baixas, eu estava vendo tudo, irmãos. Parece que era tipo uma filmagem que eu estava vendo. E quando eu fui olhando para cima e me deparando assim naquela altura, foi aparecendo uns pássaros. Irmãos, mas não era pássaro normais. Eram uns pássaros feios, grandes, parecendo. Não era uma garça, não. Eu não sei nem dizer para os irmãos que formato de pássaro era aqueles. Eu me lembro bem que eles eram grandes. Eles eram assim na altura de 80 centímetros, mais ou menos, os pássaros. E ali, irmão, era muito, muito mesmo. Tomava o céu assim. A gente ia voando, assim, sendo levada, creio que era pelo vento, não sei dizer o certo. E ali eles no meio, ali a gente voando entre eles, aqueles pássaros muito feios. Mas só que eles não chegavam a triscar em mim, nem no meu filho, nem na outra pessoa. E aí, quando nós estávamos voando, já metade da cidade, uma cidade muito grande, uma cidade de uma cor opaca, não tinha uma cor viva, uma cidade morta, assim, uma cidade muito feia. E, amados, e aí nós começamos a andar. Quando chegamos num certo meio, apareceu tipo uma entrada ali no ar. Tipo assim, tipo como fosse uma cidade, a entrada. Tinha os portão e tinha aquela parte de cima, assim. Aquela parte de cima. E então virou uma porta, ali no ar mesmo. Criou aquela porta. E aí naquela porta ali tinha dois seres. Um de um lado, outro do outro. Muito grande aquele ser, que eu não vi a cara deles. Eu me lembro bem do corpo. Aquele ser muito grande. E aí voltando um pouco no tempo, e aí quando nós já estávamos já na metade da cidade, que a gente estava assim, visualizando a metade da cidade, o meu filho e a outra pessoa recuaram. Ele disse, não conseguimos mais voar, não conseguimos mais ir. Aí eles desceram um degrau abaixo e ficaram ali, não continuaram. E eu continuei seguindo. E aí eu já avistava aquele portal com aquele ser, aqueles dois ser, um do lado, outro do outro da porta. E aí eu fui, mesmo aqueles seres ali, muito feios, mas eu tinha que passar ali. E aí, quando eu fui passando ali, eles disseram assim, aqui você não passa. Aqui você não passa. E eu disse assim, Jesus, tenha misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor, eu passar nesse lugar, porque eu preciso passar. E aí, amados, quando eu clamei pelo Senhor, eu consegui atravessar aqueles portais que estavam ali, com aqueles monstros que estavam ali. E aí, quando eu passei, no sonho, o Senhor me dava a revelação daquele sonho, que no mundo espiritual, nós não vemos ele com nossos próprios olhos. Mas o mundo espiritual é real. O mundo espiritual existe. E nós estamos vivendo aqui na Terra, no mundo físico, mas também nós estamos vivendo no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele é real. Quando nós começamos a orar, nós travamos uma batalha no mundo espiritual. Quando nós começamos a louvar o Senhor, nós travamos uma batalha no mundo espiritual. Quando nós levantamos um propósito de oração por salvação, por libertação, por qual seja o motivo, nós travamos uma peleja no mundo espiritual. Então, meus amados, aquele sonho, o Senhor me trouxe ao meu coração que quando nós estamos fazendo propósito com Deus, quando estamos colocando uma causa nas mãos do Senhor, que nós queremos que o Senhor resolva aquela causa,
nós travamos uma luta com o príncipe das trevas. Daniel, quando ele estava orando ali, que ele começou a oração por toda a nação, por aquele povo, Daniel travou uma batalha no mundo espiritual. E o Senhor Jesus, e o Senhor Deus mandou a resposta da oração de Daniel. Mas a oração de Daniel ficou no espaço, ficou no mundo, ficou na parte onde estavam os demônios. Onde a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra o príncipe das trevas nas regiões celestiais. Então, minhas amadas, eu vi isto em sonho que o Senhor me mostrou. Os demônios que ficam nos espaços ali impedindo as nossas orações. São muitos demônios, amada, que estão ali impedindo que as nossas orações passem. E por isso nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus, para quando nós formos orar, nós falar com o Senhor com intimidade, com fé, crendo na resposta das nossas orações. Porque Satanás ele veio para matar, para roubar, para destruir. Se nós for orar com aquela fraqueza, sem fé, sem acreditar nas promessas de Deus, a nossa oração não passa, porque eles estão ali travando as nossas orações. Irmãos, é muito demônio, são muitos demônios. Nós sabemos que o nosso Deus é maior, mas o reino das trevas também trabalha para destruir, para impedir que as nossas orações possam chegar nas mansões celestiais, no trono de Deus. Daniel, a bênção dele ficou impedida, porque a oração dele subiu, mas a bênção não desceu, porque Satanás estava impedindo as bênçãos de Daniel chegar, a resposta da sua oração chegar até a ele. Da mesma forma é nós, como igreja, como povo de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoa e abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver o mundo espiritual é real. Amém e amém. Glória a Deus.